Vamos lá então, pessoal, para mais uma aulinha. Agora vamos falar de classificação dos seres vivos e fazer uma introdução ao reino vegetal, tá? Então já vou passar de cara para o meu primeiro slide para a gente poder falar. A classificação dos seres vivos, ela surgiu com a necessidade de tu saber se o indivíduo que mora aqui no Brasil é da mesma espécie do que mora na Alemanha, que mora na Austrália, que vive lá no Japão. Não interessa, né, aonde for. E vocês sabem muito bem que cada local tem a sua cultura. E como tem culturas diferentes, essas culturas diferentes vão fazer as pessoas terem nomes diferentes para cada grupo animal, tá? Para cada grupo vegetal, para cada grupo de fungo. Por quê? Porque depende da cultura, tá? Esse é o detalhe. Vou dar exemplos. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, aquele animal marinho que nos queima em grande quantidade, né, e parece é chamado de medusa, aqui é chamado de mãe d'água, tá? Mãe d'água. Agora, se tu chegar em São Paulo e disser que uma mãe d'água te pegou, eles vão achar que Iemanjá te puxou para o fundo, tá? Porque para eles é água viva. Aliás, quase todo o Brasil é água viva, só é mãe d'água aqui no Rio Grande do Sul. Tá? E, inclusive, as gerações mais novas, muitos já nem conhecem pelo nome de mãe d'água, já chamam de água-viva por causa de programas, né, desenhos que vêm já com essa terminologia de água-viva, porque só aqui é mãe d'água. Mas nos Estados Unidos, essa mãe d'água não é mãe d'água, não é água-viva, é jellyfish, seria o peixe gelatinoso ou peixe geleia, numa tradução literal, né? Então, muda de lugar para lugar. Tá? Se eu pegar só em termos de Brasil, para não pegar o mundo inteiro, aipim, só no Brasil, tem 3 nomes. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de aipim, dependendo da cidade é mandioca. Tá? Subiu um pouco é mandioca. Nordeste, macaxeira. Tá? Então muda de nome com o local. Tem abóbora, dependendo da variedade de abóbora, tu vai comer uma moranga, e moranga é abóbora. Se tu for lá para o Nordeste, dependendo da variedade, tu vai comer girimum. São variedades diferentes, tá? Então, pessoal, o que acontece que é importante saber? Nós temos que ter um padrão. E esse padrão foi estabelecido para ser no latim. Por isso que o nome das espécies é originado do latim ou do grego. Normalmente do latim, porque o latim é uma língua morta, que não sofre alterações, tá? E quem inventou o sistema foi um cara chamado Carl von Linné. Carl von Linné. Que aqui no Brasil, normalmente a gente chama ele de Linneu, tá? O Linneu, ele criou um método de classificação sem levar em conta evolução. Sem levar em conta genética, até porque ele não conhecia a genética. Mas sem levar em conta evolução, por quê? Porque ele era fixista, tá? E o que é o fixista? É o que não acredita em evolução. Os seres são assim porque Deus quis, tá? Então, o que acontece? Ele criou um sistema de categorias tão somente pelas características do indivíduo, era fenético, não tinha a ver com origem embriológica, ou quem originou quem, porque ele não acreditava em evolução, tá? Somente pelas características, mas era um sistema de categorias, que hoje a gente usa ele igual. Só acrescentamos o que nesse processo de classificação? A parte embriológica, a parte genética, a evolução, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Ele criou um sistema de categorias para subdividir os indivíduos e ver quem era mais parecido com quem era primo de quem era o mesmo, apenas com diferenças individuais. Vocês lembrem isso, né? Toda espécie tem diferenças individuais. Eu sou diferente de vocês, embora as características básicas sejam as mesmas. A gente não tem a mesma cara, principalmente o mesmo tamanho, né? Eu sou menor, tá? Então, pessoal, a gente vai mudando, tem características que são individuais. E ele tinha que saber por isso. Como é que é esse sistema de categorias? Vamos nos basear para uma coisa bem fácil. Roupa. Se eu fosse organizar um armário, seria lógico, na hora de organizar o armário, eu separar os vestidos das saias, das calças, das blusas? Sim, perfeito, ótimo. Seria lógico nos vestidos, mesmo que uma divisória virtual, eu separar os vestidos de festa dos diários?
e fazer o mesmo com a saia, com a calça e com a blusa? Seria lógico? Ótimo. Nos vestidos de festa, seria lógico eu separar por tamanho os vestidos longos, dos médios, dos curtos? Seria joia, tá? É isso aí, tá? Seria lógico eu separar por tecido? Sim. Seria lógico separar por cor? Aí nós já estamos, como é roupa, a gente já está chegando perto de um toque, né? Mas seria lógico. E é isso que ele fez, um sistema de categorias para poder explicar como funcionava. Então, eu vou botar o próximo slide para vocês entenderem, tá? E aí acontece o quê? Vou me botar lá para cima aqui, para que aí não atrapalhe o slide, certo? Ó, reino seria a categoria mais abrangente, é o reino, tá? É a mais abrangente. Dentro do reino eu posso subdividir em várias categorias. Cada categoria dessas aqui é um filo. Então eu fiz o quadradinho aqui e mantive a mesma cor aqui embaixo para tu entender que cada um desses retângulos que estão aqui é um retângulo igual a esse, o filo, tá? Dentro de cada filo eu poderia subdividir em várias categorias menores. O que está aumentando aqui, daqui para cá? O número de características em comum entre os seres vivos. Então aqui um reino, categorias bem abrangentes, aí eu dividiria em filos, os indivíduos mais parecidos entre si dentro daquele reino. Aí cada filo eu dividiria em classes, tá? Em classes, que é essa categoria que tem aqui agora, a classe, tá? Dividindo a categoria em classe, eu vou ter o quê? O maior grupo de similaridade ali, tá? Entre os indivíduos. Cada classe eu poderia subdividir em ordens, tá? Cada ordem eu subdividiria em famílias, cada família em gêneros e cada gênero em espécies. Quando tiver gênero e espécie é o nome do indivíduo. Isso aqui é a espécie, gênero e espécie. Pessoal, a melhor forma de entender isso e não se confundir é tu pensar no sistema de passagem de avião, sistema americano, passaportes, né? O que acontece? Sobrenome. Vem, no meu caso, Meira. E aí depois vem Paulo. Todo mundo que for Meira está na mesma família, mas só eu sou o Paulo Meira. Ok, pessoal? Então, o gênero seria o equivalente ao sobrenome e a espécie, o nome que se dá para aquilo. Tá? Tranquilo? Seria mais ou menos equivalente isso para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, vou botar alguns exemplos aqui para vocês enxergarem. Por exemplo, reino animal. Vou explicar pelo reino animal, embora eu vá introduzir o reino vegetal agora. Como eu vou introduzir, eu já falo depois, mas só para a gente ter exemplos que fica mais fácil, mais palpável, até porque planta, muitas vezes a gente não conhece os nomes das plantas, né? Principalmente quem é mais da capital, assim, que não sabe tanto o nome. Quem é mais do interior, viveu no campo, bababá, conhece muito mais planta que quem é da capital, tá? Porque a maioria olha para uma árvore e diz, isso é árvore, tá? Então, vou pegar pelos animais para a gente entender. Reino animal. Se eu pegar um cachorro, o cachorro é um do reino animal, tá? Ele é pluricelular, ele armazena glicogênio, tem reprodução sexuada, tá? Ele tem movimentação, então uma série de características importantes são do reino animal. Acho que todo mundo que está me ouvindo aí, ninguém pensa que o cachorro é uma planta, né? Então tá bom. Filo dos cordados. O cachorro é do filo dos cordados. Envolve todo mundo que tem na fase embrionária uma notocorda. Lembra que as características agora envolvem fase embrionária e evolução, né? Tem notocorda, cordão nervoso dorsal, sistema nervoso principal é dorsal,
tá? Fendas branquiais no início das fases embrionárias, tá? Ele é um cordado. Só que junto do cachorro, no filo dos cordados, nós temos a baleia, nós, o leão, o morcego, o urso, o gambá, seres completamente diferentes, tá? Então ele é do filo dos cordados. Mas ele é da classe dos mamíferos, que entra só os que têm glândula mamária, pelos, diafragma, 7 vértebras cervicais. São alguns exemplos de mamíferos, tá? De características de mamíferos. Classe dos mamíferos. Então aqui, por exemplo, caiu fora todos os peixes, todos os anfíbios, todos os répteis, todas as aves, tudo caiu fora, porque ele é classe dos mamíferos. Ordem carnívora, os que têm os dentes caninos para usar para alimentação, caçar e são predadores. Só que junto com ele nos carnívoros tem a ariranha, a foca, o urso, o leão, o gato, a raposa. Tem vários. Ele é da família Canidae. Então vai ter uma família à parte aqui, que é da família do cachorro. Nessa família Canidae, quem tem cara de cachorrinho? O lobo, a raposa, o cachorro, do gênero Canis, da espécie Familiares. Então o nome do cachorro seria Canis Familiares. Ok, pessoal? Ah, mas e o lobo? É Canis lupus. A raposa já muda o gênero. Aí é outro gênero. Vulpes vulpes. Tá? Tudo bem? Vulpes vulpes. Ah, o leão mudou na família. É a família Felidae. Tá? Família Felidae. Porque essa família Felidae é a família que tem cara de gatinho. Entra o gato, o tigre, né? Todos os Thundercats entram aqui. Certo, pessoal? Vamos entender. Certo? Se mudou aqui Felidae, o gênero já vai ser diferente. Vai ser Pantera e a espécie vai ser Léo. Então o leão é Pantera Léo. Certo? Mas se formos nós, já muda na ordem. Nós não somos carnívoros, nós somos dos primatas. Aqueles que têm metacarpo opositor, dedão opositor, tá? Glândulas mamárias no tórax e não no abdômen, tá? Então, uma série de alterações. Então, nós somos a família Hominidae, do gênero Homo, da espécie Sapiens. Então, nós somos da ordem primata, família Hominidae, gênero Homo, espécie Sapiens. Acho que deu para entender, né, pessoal? Deu para entender. Então, vamos passar para o próximo slide. E aí nós temos as regrinhas aquelas. Aí eu vou me tirar daqui, botar aqui no meio, tá? E fica ali. O nome de uma espécie é binominal, sendo o primeiro nome referente ao gênero, segundo a espécie. Homo sapiens, Canis familiares, tá? A primeira letra se escreve sempre com letra maiúscula, o resto tudo minúscula. Tá? Subespécie é o nome dado para as raças, sendo escrito depois da espécie em letra minúscula. Eu vou já aqui, pessoal, eu sei que eu estou gravando aqui, mas eu já vou alterar o slide aqui, porque eu não gosto de deixar passar erro aqui, e aqui está errado, então vai ficar estranho aí um pouquinho, mas eu preciso consertar aqui. Tá? Então, voltamos agora para o normal, tá? Depois espécie em letra minúscula. Todos os nomes devem ser grifados de alguma forma, itálico, negrito, sublinhado separadamente, tá? Tipo, sublinha uma palavra e outra, por isso que é sublinhado separadamente, não é um traço reto, tá? Antigamente, pessoal, era sempre só sublinhado. Por quê? Porque era tudo feito com máquina de escrever. E essa máquina de escrever não tinha como fazer itálico, não tinha como fazer nada, então tu só sublinhava separadamente.
e quando era uma parte do texto que tu queria grifar, você sublinhava tudo junto para dizer que é o texto, quando era separado, para dizer que era o nome da espécie, tá? Bom, eu quis botar aqui para vocês uma coisa que é mais atual, porque eu estava falando para vocês em canis familiares e canis lupus. E se vocês observarem aqui, eu botei canis lupus familiares, canis lupus lupus. Tá? O que acontece? Hoje, com os estudos, mostra-se que ainda tem fluxo gênico entre lobo e cachorro. Então, canis lupus familiares e canis lupus, eles teoricamente são da mesma espécie, porque tem fluxo gênico. Seriam de raças diferentes, a raça dos lobos e a raça dos cães. Tá? E aí teria as sub-raças de cães, que a gente chama hoje de raças. Tá? Seria essa a ideia. Isso é uma outra coisa, tá? Que vocês têm que saber, que esse sistema de reino, filo, classe, ordem, família, ele não é suficiente para poder ver a variedade de indivíduos que tem na face da Terra. Então, o que é comum acontecer? A gente tem reino, sub-reino. Aí tem superfilo, né? E infrafilo, tá? Ou subfilo, tá? Superfilo e subfilo. Aí tem superclasse, classe, infraclasse, intraclasse, superordem, ordem, infraordem, intraordem, né? Tem várias subcategorias para poder organizar tudo, porque a variedade de indivíduos é absurdamente grande, tá? Então, ó, canis lupus familiares, aqui seria gênero, espécie, subespécie. Canis lupus lupus, subespécie. Periplaneta americana e ré americana. Pessoal, há uma tendência das pessoas acharem que isso aqui é da mesma espécie. Por quê? Porque aqui está americana e americana. Mas lembrem, o nome da espécie é binominal. Então, o nome da espécie é Periplaneta americana. Esse americana aqui sozinho não significa nada. Nada, tá? Então, é Periplaneta americana. Certo? Tranquilo? Bom, aqui ré americana é a espécie ré americana. Então, eles não são da mesma espécie. Aqui, canis lupus e canis lupus são da mesma espécie, são do mesmo gênero, tá? Aqui, são seres completamente diferentes. Tanto é que periplaneta americana é essa barata que a gente tem aqui, urbana, que anda no lixo, no esgoto, e ré americana é a ema. E acho que vocês sabem que ema é bem diferente de uma barata, né? Tá? Se houver gênero, subgênero, o subgênero é escrito igual ao gênero, só que ele fica entre parênteses. Então vem gênero, subgênero entre parênteses e a espécie depois. Então, pessoal, é muito difícil de dar algum problema de tu não conseguir identificar o subgênero. Vai identificar ele fácil, porque tá ali, né? Entre parênteses, tá? Uma outra coisinha assim, ó. A regra é o gênero ser maiúsculo e o resto tudo minúsculo sempre, tá? Mas existem exceções que podem acontecer. Por exemplo, aquele protozoário Trypanosoma cruzi, que eu acho que é a segunda palavra que tu aprendeu depois de mamãe, né? Mamãe Trypanosoma cruzi. Né? Vou falar milhares de vezes durante a tua vida estudantil isso, tá? Esse Trypanosoma cruzi é uma homenagem ao Oswaldo Cruz. Então, em teoria, o Cruzi poderia ser escrito com letra maiúscula, porque é uma homenagem ao Oswaldo Cruz. Mas ninguém usa isso. Todo mundo padroniza para ficar mais fácil, sempre em letra minúscula. Até porque muitas vezes, se pegar um cara do exterior, ele não sabe quem foi o Oswaldo Cruz para saber que aquilo é uma homenagem, né? Então, tudo coloca em minúsculo sempre, tá? Vou passar para o nosso próximo slide, tá? E uma coisa importante agora aqui, tá, pessoal? Domínio foi um termo criado bem posterior a Linneu, bem posterior ao sistema de classificação, bem posterior a gente
saber de genética ali, né? Foi no início da década de 80, 80, 90, e aqui no Brasil apareceu bem depois nas escolas, né? No meio universitário isso já rolava tranquilamente, mas nas escolas, chegado nos livros didáticos, nas escolas tem um delay muito grande aí, tá, pessoal? Hoje em dia o delay é menor do que era no passado, porque hoje em dia tem internet. Tá? As pessoas se comunicam pela internet, tu vai ter coisa, tu quer acessar o trabalho de mestrado do cara que está fazendo lá na Austrália, tu consegue, se tu sabe o nome do cara, tu consegue chegar lá e tu tem a publicação, ou tu clica no Google ali, daqui a pouco aparece o trabalho de mestrado sobre tal coisa e tu fica sabendo, tá? Antigamente não tinha isso, então o delay era muito até alguém publicar, ser discutido, aparecer nas universidades dos Estados Unidos, da Europa, babá, babá, o livro ser traduzido para cá, para cair na universidade, ir para escolas, aí era um espaço muito grande, tá? Então, tem 3 domínios: bactéria, arqueia, eucária. Tá? Os domínios bactéria e arqueia, eles antigamente faziam parte do chamado reino Monera. Porque quem está no domínio bactéria? Bactérias e cianobactérias. E no arqueia, as arqueobactérias, aquelas bactérias extremófilas, tá? Bem extremas, que vivem em condições extremas, temperatura muito alta, com salinidade muito alta, tá? Grande quantidade de metano, sem oxigênio, ambientes extremos. Tá? E o que acontece? Isso fazia parte do reino Monera. Só que o domínio eucária, existem os seguintes grupos: o reino protoctista, o reino vegetal, o reino fúngio e o reino animal. Ou seja, a categoria domínio é maior ainda, é mais abrangente ainda que a categoria reino. Então, pessoal, embora ainda nos livros exista um termo reino Monera, em termos de classificação hoje não faz mais sentido a gente usar esse reino Monera. Até porque eu tenho domínio bactéria e o domínio arqueobactéria. Eu tenho os seres colocados em domínios diferentes. E como o domínio é mais abrangente que reino, não tem como eles estarem em domínios diferentes e no mesmo reino. Porque naquele sistema de categorias que eu botei, eu teria domínio e aí teria os quadradinhos ali, os reinos, para depois continuar. Certo? Então, pessoal, não faz muito sentido. Não deve mais aparecer esse termo reino Monera para vocês, embora em muitos livros ainda exista isso. No vestibular e no Enem já faz horas que se fala em domínio, bactéria, domínio, arqueia, é o termo mais utilizado. Tá? Então, já estou colocando aqui para vocês não esquecerem que existe essa situação. Tá? E no eucária, vamos pegar o quê? Todos que são eucariontes, que tem carioteca ao redor, os reinos que tem ali, protoctista, vegetal, pode se chamar também de reino plantae ou ainda metafita, reino fungi, reino animal ou metazoa. Tá? Esses nomes metafita e metazoa veio da antiga classificação, quando, por exemplo, todas as algas estavam dentro do reino vegetal. Então tinham as algas unicelulares e as pluricelulares, que eram as metafitas. Tá? E os vegetais pluricelulares terrestres, os metafitas. Nos animais tinha os protozoários, que são seres unicelulares, e os metazoários, que eram todos os outros animais a partir de esponja. Então, daí que vem a origem desses nomes aí, certo, pessoal? Então, vamos lá para o nosso próximo slide, onde a gente já vai introduzir, né, o início do reino vegetal. Tá? Deixa eu me tirar daqui. Vou me colocar em cima de mim mesmo lá, que não tem problema nenhum. Tá? Ó, pessoal, o que vai acontecer de importante aqui? Primeira coisa, as algas deram origem aos vegetais.
elas antigamente eram classificadas como vegetais, porque a estrutura celular de uma alga é exatamente igual à estrutura celular de um vegetal. Tanto é que ainda hoje se fala em célula animal e célula vegetal. E eu gosto de deixar bem claro em sala de aula, para ninguém se confundir, que é célula do tipo animal e célula do tipo vegetal. Porque essa célula do tipo animal tem em protozoários também, que não é considerado animal. E a célula do tipo vegetal, nós temos nos vegetais e nas algas que não são mais consideradas vegetais. Ok? Fazem parte de outro reino. Certo, pessoal? Tranquilo? Bom, o que vai acontecer? As algas vão dar origem a eles, tá? E esse sistema que tem aqui, pessoal, vocês têm que saber ele bem, tá? Por um simples motivo. Isso aqui é uma linha evolutiva de coisas que vão aparecendo, tá? E vão te dar a estrutura geral do reino vegetal, tá? Então, as algas verdes começou a aparecer o quê? Um embrião multicelular, que as algas não têm. Essa característica, embrião multicelular, é que fez com que as algas caíssem do reino vegetal, caíssem fora do reino vegetal. Ou, se tu preferir, foi a categoria que usaram para garantir a exclusão das algas de dentro do reino vegetal. Antigamente, quando as algas ainda eram do reino vegetal, nós chamávamos de vegetais inferiores e depois viriam as plantas chamadas de embriófitas, que é o termo que eu tenho aqui, as plantas com embrião. Mas hoje as embriófitas são o reino plantae, são o reino vegetal ou metafita, tá? Então, elas são multicelulares, têm arquegônios e anterídeos, estruturas reprodutivas, só que esses arquegônios e anterídeos, nas primeiras plantinhas, nas plantinhas mais primitivas, eles não são visíveis para nós, então eles são chamados de criptógamas. Cripto é oculto, então a gente não é visível, tá? Aí surge o primeiro grupo, que é o grupo das briófitas, que nós temos aqui como exemplo os musgos, que tem o gametófito dominante, tá? O gametófito dominante. Com a evolução, vai surgir para nós o esporófito dominante, tá? Vasos de condução. Isso quer dizer o quê? Ó? Se surgiu aqui que esse indivíduo não tem vasos condutores. Só um pouquinho, pessoal, vou ter que pegar uma aguinha aqui, porque secou minha garganta e eu vou começar a tossir por causa disso. Não é coronavírus. Tá? Então, pessoal, o que nós temos de importante aqui agora? Deixa eu voltar mais para pertinho aqui. Tá? Essa característica que surgiu aqui, tá? Esporófito, vocês vão ter aqui, né? Ó, surgiu aqui, esporófito dominante, vasos de condução de seiva, quer dizer que aqui também não tem vasos de condução de seiva. Folhas e caules, quer dizer que aqui não tem folhas nem caules verdadeiros. E cormófita quer dizer que tem folhas, caules e raízes, tá? Esse é o termo que quer dizer isso. Aí surge as pteridófitas, essa samambaia, como vocês estão vendo aí. E aí vem o próximo grupo, tá? Nesse grupo vão apresentar sementes, portanto essa não tem semente, tá? Vão ter um estróbilo, que é uma estrutura reprodutiva visível, por isso o termo aqui fanerógama, tá? Crescimento apical todo ali, né? E lateral também, vai ter crescimento para os lados, vai aumentar em espessura, tá? Que aqui só tem o apical, tá? Tudo bem, pessoal? Aí vai surgir o grupo das gimnospermas, pinheiros, ciprestes, sequoias. E aqui, ó, surge uma outra característica, flores e frutos. Isso quer dizer que gimnospermas não possuem nem flores nem frutos. Tá, pessoal? Esse esquema aqui é muito importante.
Mas tu tem que saber que angiospermas tem sementes e tem crescimento lateral. Eu até vou mudar aqui esse estróbilo de lugar, tá? Porque as angiospermas não têm estróbilo. Então vou alterar o meu slide aqui, vou aproveitar e vou alterar esse slide. Lá vou eu de novo. Tá? Alterar esse slide. E vou posicionar o estróbilo aqui. Tá? Certo, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos voltar. Porque o estróbilo, na realidade, é desse aqui. Esse não tem, tá? Fica melhor assim, fica mais adequado, tá? E eu não me importo de fazer concertos assim, porque às vezes, como a gente está fazendo ali, tu vem, tu lê gimnosperma, tu acaba escrevendo tudo aqui e às vezes não se dá conta de que não ficaria tão adequado, seria melhor estar ali. Então, já vejo que é melhor ali e já coloco ali para ficar mais claro. Isso aqui, ó, pessoal, vocês têm que saber mesmo, tá? Porque isso aqui já posso dizer para vocês assim, ó, que boa parte das questões que aparecem, tanto em vestibular quanto no Enem, tá? Elas são baseadas nessa linha aqui toda, evolutiva. Então, se tu souber isso bem, tu mata boa parte das questões, tá? Então, é fundamental que vocês saibam isso aqui. Outra coisa, pessoal, tem, digamos assim, umas 9.000 espécies de briófitas, umas 10.000 de pteridófitos. Estou dando uma ideia de número, tá? Não é bem isso, pessoal, mas é para vocês terem noção. Umas 15.000 de gimnospermas e 235.000 de angiospermas. Tá? Então, quando vier uma dúvida de uma planta que tu nunca ouviu falar, se tu for chutar alguma coisa, não acha adequado chutar, mas se for chutar, então chuta que é angiosperma, porque a probabilidade maior é que ela seja uma angiosperma. Certo, pessoal? Vou passar para o próximo slide. E aí vem uma nomenclatura que vocês têm que saber. Vou sair daqui, lá para o cantinho, e estamos aqui. Bom, avascular, sem vasos de condução de seiva. Vocês lembram o que é a vaso de condução de seiva? É xilema, floema, tá? Vascularizados que têm vasos de condução de seiva. Então, se aparecer o termo plantas vascularizadas, tu sabe que tem que ter vasos de condução de seiva. Fanerógamas, estrutura reprodutora visível, anexa, tá? Criptógamas, a estrutura não é visível, que era aquele arquegônio, o anterídeo que eu falei antes. Aqui eu vou ter o estróbilo nas fanerógamas, a flor nas angiospermas, né? Ali. Talófitas, corpo em forma de talo, massa contínua de células, que é um termo normalmente usado lá para as algas, mas volta e meia surge aí, tá? Para vocês saberem o que é. Cormófitas, plantas com raiz, caule e folhas verdadeiros. Sifonógamas, possuem tubo polínico. Embriófitas, com embrião multicelular. Gametófito, vegetal que produz gametas e é haploide. Isso é uma coisa, pessoal, todo o gametófito nos vegetais é haploide. Todo gametófito, se é gametófito nos vegetais, porque fito é planta, né? Gametófito é haploide. Todo esporófito é diploide, tá? Haploide possui apenas um conjunto genômico, ou seja, tem um cromossomo só de cada um, né?
um do 1, um do 2, um do 3, um do 4, um do 5, ou seja, quantos cromossomos tem aquela espécie. E diploide tem 2 conjuntos genômicos, ou seja, tem 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3. Os cromossomos estarão aos pares. Tá legal? Deu para entender? E no próximo slide, nós vamos ter uma classificação geral das plantinhas, que é assim, ó, que é importante você saber. O que acontece aqui, ó? Tu tem o primeiro grupo, briófitas. Esse termo briófita é usado no ensino médio como um termo genérico. Ele não está se referindo especificamente a um filo só. Na realidade, ele se refere a 3 filos. Filo briófita, filo hepatófita e filo anthocerófita. Antigamente, o filo briófita era subdividido em 3 classes: muci, hepática e anthocerótica. Tá? E o que aconteceu? Eles promoveram todas elas por estudos, ele tem mais espécies ali, acabaram promovendo todas as filos, mas a gente continua usando o termo briófita envolvendo esses 3 grupos. Na realidade, as características básicas são as mesmas. O que vai mudar é o formato do gametófito, o formato do esporófito, como é que é, tá? Mas o conjunto de características básicas é o mesmo, né? Eu ia dizer basicamente o mesmo, né? É básico, tudo muito básico, né? Ali. Então, é similar a todas essas plantinhas aqui, porque fazem parte de um grupo só chamado briófita. O mesmo para as pteridófitas. Pteridófitas são samambaias e avencas, tá? Tem o filo licofita, que é licopódios, selaginelas, esfenofita, que são as cavalinhas. Essa é até mais conhecida que as selaginelas. Tá? E o filo psilofita, que é as psilotáceas, né? Esse aqui, praticamente, a maior parte das pessoas não tem nem contato com isso, tá? Então, tudo se chama pteridófitas. Todas as próximas aulas eu vou me referir a briófita e a pteridófita. O mesmo para as angiospermas, que eu vou ter o filo conifilofita, que é pinheiros e ciprestes, tá? Cicadofitas cicas, gnetofitas gnetáceas e ginkgofitas. Aqui que entra aquela planta ginkgo biloba, né? Tanto ouvi falar que tem. Aqui também vai ter um conjunto de uma exceção em relação às gimnospermas, em algumas situações aqui, mas é tudo que vai lembrar pinheiros, tá? Lembra pinheiro, entra aqui. Termo genérico de gimnosperma. E angiospermas teria o filo magnoliofita ou antófita, tá? O antofita, o antófita, pega a árvore, aqui as angiospermas vão ser subdivididas ainda, tá? Existem já outros termos, mas a subdivisão mais comum de aparecer em prova é mono e dicotiledônia, que a gente vai falar depois. Isso aqui é só uma introdução ao reino vegetal. A partir de agora eu vou ter que falar para vocês sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, mas requer um tempo maior ali. Então eu fiz essa introdução da classificação e do início do reino vegetal para a gente poder falar dos vegetais agora, tá? Mas isso vai ficar para a próxima aula, porque por enquanto é só, pessoal, tá? Então vamos parar por aqui e na próxima aula a gente continua.